Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco deste canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a vida de todos vocês. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Gostaria de trazer nesta manhã um trecho da Palavra de Deus que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Estamos nesse tempo indeterminado, como já dissemos, considerando a respeito dos ensinos de Jesus nos evangelhos. E chamamos esta série aqui de pregações, seriam reflexões dentro dos ensinos de Jesus, que eu chamei Ensinos para a Vida. Então eu gostaria de ler esta passagem que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É uma passagem muito conhecida, mundialmente conhecida, conhecida até por aqueles que não são cristãos, que não professam a fé cristã. Muitas vezes esta passagem é até abordada no sentido de bem-aventuranças para os aspectos emocionais da vida. Ela é trazida como um padrão de vida desejável, admirável. Muitas vezes eu considerei esta passagem dentro dos estudos que fiz de vários autores que abordam a mensagem do Sermão da Montanha, o chamado Sermão do Monte aqui. Li comentários, livros como o Contra a Cultura Cristã, que é a mensagem do Sermão do Monte, escrita por John Stott. Li o livro de Martyn Lloyd-Jones sobre estudos no Sermão do Monte. Li o livro Discipulado do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Li alguns livros, li o livro de Carlos Queiroz também, abordando aqui essa mensagem do Sermão do Monte. Li alguns comentários da Palavra de Deus, porque abordamos ao longo de quase um ano os estudos do Sermão do Monte que constam nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E também consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, uma síntese desta mensagem, destes ensinos de Jesus.
Pois bem, e dentro desses vários comentários e estudos dentro da mensagem do Sermão da Montanha, eu sempre tinha a visão de que o Sermão do Monte descreve o caráter do cristão, descreve as características do cidadão do reino de Deus, do cidadão do reino dos céus. E por muitas vezes eu abordei dessa forma e tomei esta direção, mas eu li também posteriormente um livro chamado A Conspiração Divina, do autor Dallas Willard, em que ele aborda esta mensagem do Sermão do Monte indo por uma outra direção. Não assim descartando totalmente estes ensinos e esta direção que estes vários autores realmente afirmam e que dizem então que esta mensagem ela descreve o caráter do cristão. Por exemplo, John Stott fala isso, que é a descrição do caráter do cristão, as bem-aventuranças, e que é a descrição do cidadão do reino. No entanto, eu tive uma outra visão, me foi chamada a atenção para um outro aspecto dentro do ensino aqui do Sermão do Monte, que foi trazido por Dallas Willard. E há pouco tempo também, dentro do ano passado, no período da pandemia, lendo os livros dos comentários de N.T. Wright, de Nicholas Thomas Wright, um autor que eu admiro muito também, várias vezes já mencionei aqui, ele traz uma direção semelhante a que Dallas Willard também se refere. E qual é esta direção? Qual é esta visão? Esta nova visão que eu adquiri dentro desta passagem que eles trazem para nós. Muito mais do que ver uma série de orientações ou assim de qualidades, de virtudes que Jesus descreve do cidadão do reino, de quem é verdadeiramente bem-aventurado, feliz, mais do que feliz. Estes autores que eu mencionei, eles não tratam o tema como uma descrição, mas sim como um anúncio das boas novas do reino de Deus, que Jesus já começou a proferir, como nós vimos na semana passada, no capítulo 4, quando Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Jesus iniciou o seu ministério com esta proclamação. Mais do que um ensino, Jesus trouxe esta proclamação. A proclamação de que o reino de Deus tinha chegado na sua pessoa, através de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Então, eu gostaria de ler novamente esta passagem na tradução do Reino em versão contemporânea, que foi uma tradução do Novo Testamento escrita por Nicholas Thomas Wright, e diz assim, esses 12 primeiros versículos. Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e tomou assento ali. Os seus discípulos foram até ele. Ele respirou fundo e começou a ensiná-los, dizendo: boas novas maravilhosas para os pobres em espírito. O reino dos céus é de vocês.
Boas novas para os que choram, vocês serão confortados. Boas novas para os humildes, vocês herdarão a terra. Boas novas para os que têm fome e sede da justiça de Deus, vocês serão satisfeitos. Boas novas para os misericordiosos, vocês receberão misericórdia. Boas novas maravilhosas para os puros de coração, vocês verão a Deus. Boas novas maravilhosas para os pacificadores, vocês serão chamados filhos de Deus. Boas novas maravilhosas para os perseguidos por causa do caminho de Deus. O reino dos céus pertence a vocês. Boas novas maravilhosas para vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e proferirem todos os tipos de calúnia contra vocês. Celebrem e regozijem-se, o céu lhes reserva uma grande recompensa. Os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. Ele substitui aqui a palavra abençoados, felizardos, mais do que felizes, por boas novas para vocês. E aqui, então, Jesus já inicia o seu ensino, porque o primeiro versículo nos diz que quando ele viu as multidões, ele subiu para o monte e se assentou ao pé do monte, e os seus discípulos foram até ele, e sempre eu considerei, baseado nos estudos, nos comentários bíblicos, de que esta mensagem do Sermão do Monte, este ensino do Sermão do Monte, nos 3 capítulos de Mateus, no capítulo 5, o 6 e o 7, Jesus está trazendo ensinos para os seus discípulos, para aqueles que são os seus seguidores. Isso eu nunca vi de forma diferente. E não é porque aqui está dizendo boas novas maravilhosas que Jesus também não esteja se referindo aos seus discípulos. Porque todos os que chegam a Jesus, todos os que se tornam seguidores de Jesus, que recebem as boas novas do Evangelho, que são salvos por Cristo através das boas novas do Evangelho, então eles se tornam, como nos diz o Evangelho de João, foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Então aqueles que recebem a oferta de Deus, que é Cristo, Emanuel, Deus conosco, Deus por nós, Deus para nós, Deus no nosso lugar, sofrendo aquilo que deveríamos sofrer, pagando pelos nossos pecados, todo o contexto do Evangelho. Aí nós vemos que os que creram em Cristo se tornam filhos de Deus, são cidadãos do reino de Deus, e aqui nós vemos toda a descrição neste Sermão da Montanha, os ensinos de Jesus, do que é verdadeiramente ser um cidadão do reino dos céus. Mas nós temos que prestar atenção também no contexto anterior. Para quem Jesus estava falando, o que Jesus fez anteriormente? Nós vemos aqui nos últimos versículos do capítulo 4, aqui Jesus, após a sua proclamação, ele diz aqui a passagem, a partir do versículo 23, e diz aqui que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. E qual era a característica, como era este povo? Qual era a condição destas pessoas? Exatamente como Jesus anuncia aqui. Eram pobres, totalmente desprovidos de qualquer recurso. Muitos deles, grande parte desta multidão, era um povo que estava escravizado pelo Império Romano, estava sob a jurisdição do Império Romano. Eram pessoas que choravam por aqueles seus queridos que se foram, que só choravam dentro das condições em que estavam vivendo, que estavam vivendo numa condição não de liberdade, mas numa condição de opressão. Choravam pela vida que estavam levando, choravam pela imposição que lhes era trazida através do próprio Império Romano, que, embora ele lhes trouxesse uma certa condição para eles viverem, lhes cobravam impostos altíssimos sobre aquilo que eram suas terras, e depois eles tinham que pagar sobre as próprias plantações que eles mesmos tinham feito. Eram pessoas que tinham perdido seus direitos, eram pessoas que viviam no espírito subjugado. Não podiam, embora alguns nós conhecemos, por exemplo, a seita chamada seita dos Zelotes, que eram pessoas que lutavam contra o próprio Império Romano, que eram então pessoas que estavam na batalha contra essa opressão que viviam. Mas a grande parte do povo vivia nessa condição. Vivia numa condição que eles clamavam por justiça, que eles tinham fome e sede de justiça por causa da vida que lhes foi tirada antes da condição que eles viviam. Então eram pessoas que estavam nessas várias condições. Por que digo isso? Para nós entendermos aquilo que Jesus está dizendo. Então, enxergando estas bem-aventuranças também como boas novas do reino de Deus para os pobres, para os que choram, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para os misericordiosos, para os limpos e puros de coração, para aqueles que tinham sede de pacificação e ver uma condição diferente daquilo que estavam vivendo, e para aqueles que estavam pagando um preço alto dentro desta situação em que estavam vivendo, que eram perseguidos, e perseguidos também por terem abraçado ao Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos essas condições, e mais do que apenas a descrição do caráter de Deus na vida do cristão, na vida do cidadão do reino, esta era a proclamação das bem-aventuranças
Felizes eram aqueles em que o mundo não considera feliz. Felizes são aqueles que nunca a sociedade diria que são felizes. Qual é a felicidade do pobre? Qual é a felicidade de quem chora? De quem é manso ou de quem cede aos seus direitos, de quem serve? Qual é a felicidade daqueles que buscam e que têm fome e sede de justiça? Qual é a felicidade daqueles que sofrem e são solidários com aqueles que sofrem também? Qual é a felicidade daqueles que veem um mundo detonado, pessoas oprimidas, como disse Jesus, que via as pessoas exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor? Eram pessoas que exerciam misericórdia e que desejavam a paz. Desejavam ardentemente a paz, a mudança daquilo em que estavam vivendo. E aqui Jesus traz as boas novas para todas estas pessoas excluídas da sociedade. Sim, Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículos 18 em diante, como nós já lemos, trazendo a sua missão, dizendo a respeito da sua missão, que consta no livro do profeta Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. As bem-aventuranças podem e devem também ser consideradas como proclamação da graça de Deus. Nós poderíamos ler, então, apenas 100 recompensas, não considerando a segunda parte do texto das bem-aventuranças, apenas recompensa pela condição em que eles se encontravam. Porque muitas vezes eu já cheguei a interpretar o pobre de espírito como aquele totalmente dependente de Deus, e por isso ele tem o reino dos céus, ele pertence ao reino dele, ao reino dos céus. Como aquele que chora por ver a condição das pessoas, como aquele que chora pelos seus próprios pecados, porque ele será consolado. Aquele que é manso, que cede os seus direitos, que serve, que é tratado por Deus e que deixa que Deus conduza a sua vida, e ele receberá a terra por herança. Aquele que tem misericórdia, aquele que exerce misericórdia, porque ele receberá a misericórdia de Deus. Aquele que é puro de coração, aquele que não é dividido dentro de si mesmo, aquele que não é hipócrita, que não é falso, não apenas puro de coração, por ser honesto, por ter uma moral elevada, mas puro de coração como alguém que está descoberto, que é sem cera, que não é dividido, que não é hipócrita dentro da sua vida, dizendo que é algo que ele verdadeiramente não é. Aquele, porque eles verão verdadeiramente a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não apenas aqueles que não querem entrar em conflito, que não criam conflito. Isso já é um ótimo motivo, indício de que desejam a paz. Mas aqueles que estão numa zona de conflito, promovendo a paz. E aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aqui
muitos consideram também o estudo do Sermão do Monte, a mensagem do Sermão do Monte, como uma mensagem futura, que não seria algo para agora, mas a descrição do reino de Deus, que será um reino de justiça, um reino onde habitará a justiça de Deus, o amor e a verdade. Mas Jesus trouxe a mensagem. Bem-aventurados, ou melhor, perdão, proclamando: arrependei-vos e creiam no Evangelho, porque chegou o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, através da minha chegada. É o Emanuel, Deus conosco. E Jesus ensinou, como nós vamos ver daqui a mais alguns domingos, a mais algumas semanas, a respeito da oração do cidadão do reino, a oração do reino. E ele diz: vivam aqui, seja feita a tua vontade aqui, desejem aqui a proclamação, a chegada, o padrão da vida do reino, assim, aqui na terra, como é o seu desejo, como é e como será definitivamente nos céus. Então, não é uma mensagem para o futuro, é um ensino para nós, aqui, agora, que descreve também a situação do cidadão do reino. Então, assim, eu trouxe esses dois aspectos. Um não deve conflitar com o outro. Nós poderíamos dizer assim: quem são os bem-aventurados? Boas novas para toda a humanidade. Não é apenas para o pobre, mas Jesus veio para todos. Mas aqueles que buscam a Jesus, porque Jesus é a expressão das bem-aventuranças. Jesus é alguém que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Jesus é alguém que chora e que chorou e que teve compaixão olhando para as pessoas, que chorou sobre Jerusalém e que disse para Deus, quando estava na cruz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse: venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é misericordioso. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus é puro e limpo de coração. Jesus trouxe a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Jesus foi perseguido e foi sacrificado por causa da justiça e do reino de Deus. Então aqui ele traz algo que não tem nada de água com açúcar. Não é uma passagem apenas serena, mas é uma passagem subversiva. Ela subverte os padrões deste mundo. A proclamação do reino de Deus é uma subversão para aquilo que o mundo considera verdadeira felicidade. Em Lucas, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus dizendo: ai de vós, ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e de chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ai, não porque é rico,
mas porque coloca a sua vida na riqueza. Jesus diz que nós não podemos adorar a dois senhores. Ou nós haveremos de seguir a um, que é o da riqueza, ou a outro, que é ele. Ele diz, ai de vocês que têm fartura e não dividem o pão. Não oram o pão nosso, agradecem apenas pelo pão meu. Trabalham pelo próprio pão, mas o pão é o pão nosso, o pão do reino de Deus e dos filhos do reino são o pão nosso compartilhado. Ele diz, ai de vocês que agora riem e não são capazes de chorar, riem e estão indiferentes à situação em que vêm, riem porque dizem, bem feito as pessoas que vivem do jeito que estão vivendo, eu não tenho nada a ver com isso. Riem e não têm misericórdia. E as pessoas que buscam aprovação, as pessoas que pagam por aprovação, as pessoas que fazem maquinações para receberem aprovação, elas não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Então, sim, nós podemos considerar as bem-aventuranças também a descrição daquele que busca a Jesus, que é a própria descrição destas bem-aventuranças. Aquele que busca a Jesus, ele se torna totalmente dependente de Jesus. Aquele que entregou a sua vida a Jesus e que busca a Jesus Cristo, ele se torna humilde de coração. Aquele que busca a Jesus, ele se torna uma pessoa sensível, que é capaz de chorar pela sua própria condição e pela condição das pessoas ao seu redor, quando ele olha e tem misericórdia das pessoas. Aquele que busca a Jesus, ele não fica indiferente. Aquele que busca a Jesus se torna servo e por isso se torna manso. Aquele que busca Jesus é capaz até de ceder alguns dos seus direitos. Aquele que busca a Jesus, ele paga o preço e ele se torna manso e humilde, como é manso e humilde o seu mestre. Aquele que busca a Jesus tem fome e sede de justiça. Busca em primeiro lugar o reino da sua justiça. Aquele que busca a Jesus, ele paga o preço de viver com Jesus e de viver imitando a Jesus. Aquele que busca Jesus, ele paga o preço da incompreensão muitas vezes, e ele paga o preço da oposição, a oposição direta. Aquele que busca a Jesus, ele se torna um bem-aventurado, por se tornar perseguido e pagar um preço por carregar o nome de Jesus, que é santificado o nome na sua vida. Aqui está, então, a porta de entrada para todo o restante do ensino que nós vamos ver. Nós vamos caminhar ao longo destas semanas aprendendo aqui como é o cidadão do reino que busca Jesus, que é seguidor de Jesus Cristo, que é discípulo de Jesus, que aprende com Jesus os ensinos para a vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, porque Jesus veio nos trazer boas novas, proclamação das boas novas do reino, e que somos felizes, mais do que felizes, porque é chegado o teu reino. Não
pelo que somos ou pelo que fazemos, mas nós somos felizes porque recebemos a tua graça através de Jesus Cristo. Somos felizes não por praticarmos a justiça, por nossas forças ou por méritos, mas porque fomos perdoados e lavados e justificados pelo teu sangue. E por isso podemos viver perdoados como teus filhos, como cidadãos do reino dos céus. Ó Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque é tua graça estas bem-aventuranças, não é uma qualidade nossa. Nós queremos te agradecer porque se o Senhor nos encontra como pessoas bem-aventuradas, é por Cristo Jesus. É por estarmos vivendo em Cristo e buscando a Cristo Jesus. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque não tínhamos condições de chegar até o teu reino, de te alcançar. Mas o teu reino veio até nós e nos alcançou através de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos no nome de Jesus que sejamos bem-aventurados aos teus olhos, ó Pai, por vivermos uma vida total de dependência, de entrega, de seguirmos a Jesus. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar, para mais uma porção dos ensinos para a vida.